Olá pessoal, eu quero mais uma vez tratar sobre o tema da pregação aqui, baseado no meu livro Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação, e também quero convidá-lo para se matricular no curso de Pregação Eficaz, cujo link está aí no meu perfil no Instagram, tá? O curso é um curso acessível em relação ao vocabulário, ao valor, à metodologia. Você assiste às aulas, são todas gravadas, a hora que você quiser, no celular, no computador, no tablet, enfim, até na TV de casa, se for o caso, né? E cada aula tem um conteúdo escrito, tem uma apostila completa sobre o curso, baseado nesse meu livro aqui, Pregando as Escrituras, que é um livro grande. E hoje eu quero falar um pouco sobre a pregação nos evangelhos. A pregação nos evangelhos, no meu livro, eu destaquei aqui a João Batista, Profecias e o Espírito Santo. João Batista foi o último dos moicanos, né? O último dos profetas da Antiga Aliança, conforme Lucas 16:16 e os seus paralelos. A lei e os profetas duraram até João, porque o propósito principal dos profetas veterotestamentários, ou da Antiga Aliança, se você preferir, já que João aparece no Novo Testamento, né, era anunciar a chegada do Messias. E de todos os profetas messiânicos, João foi o único que chegou a ver o Messias, literalmente, porque Isaías teve visão de Cristo. João fala isso no capítulo 12, que Isaías viu a glória de Cristo, mas João viu, sentiu o cheiro, tocou nele e o batizou. Jesus toca no intocável, um aspecto da pregação aqui, que Jesus quebrou alguns paradigmas da sua pregação, e eu escolhi aquela passagem de Jesus curando o leproso, tocando no leproso, que talvez não fosse nem lepra, né? Lepra é uma palavra geral que a Bíblia usa para diversas doenças de pele. E lepra hoje é o que a gente chama de hanseníase. Mas muito provavelmente nesse caso aqui era a tal da hanseníase mesmo. O ensino de Jesus surge das perguntas das pessoas, não todas as vezes, mostrando que Jesus não era um pregador monotemático. Detesto pregações monotemáticas. Tem gente que só consegue falar de um tema. Eu olho para a Bíblia e só vejo tal assunto na Bíblia. Você está míope, né? Porque a Bíblia não é monotemática. A Bíblia trata sobre todos os aspectos da vida humana, tá? Então a gente precisa pregar a Bíblia, e só a Bíblia e toda a Bíblia. Jesus não. Ele tinha, além de falar de assuntos variados, ele tinha métodos variados. Não era como hoje, que o pessoal diz: a gente tem que pregar só nesse método, só no sermão expositivo, e um dia a gente vai tratar somente sobre isso aqui, tá? Jesus não pregava de uma maneira só, definitivamente não. Uma das formas dele pregar era respondendo às inquietações das pessoas. E aí eu analiso 5 grandes sermões de Jesus no Evangelho de Mateus, com destaque para o Sermão do Monte, uma parte só sobre o Sermão do Monte. E hoje quero tratar sobre o item aqui 2.6 do livro, que são características da pregação de Jesus. E eu separei 17 características. Claro que eu não vou tratar todas elas aqui, mas algumas delas. Primeiro, Jesus foi o maior pregador que o mundo já viu ou verá em todos os tempos. Eu digo isso com base em João 7, 43 ao 49, quando ele convence até os seus opositores de que ele estava certo, e os fariseus ficaram revoltados, dizendo: ele também vos enganou, né? Jesus foi o maior e o melhor de todos. Número 2, Jesus foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:1, 4:14, 4:18 dizem isso. Se Jesus precisou ser guiado completamente pelo Espírito Santo, imagina nós, né? Número 3, Jesus ensinava com autoridade. Número 4, Jesus trabalhava com dedicação, então ele não pregava de improviso, né?
Muito provavelmente Jesus não fazia seus sermões, não fazia anotações para os seus sermões, tá? Pelo menos não há nenhuma indicação bíblica de que ele fizesse isso. Mas dizer que ele pregava de improviso é exagero. Ele conhecia bem a lei, ele orava bastante, ele se dedicava bastante, e a oração e a pregação são como as duas asas de um avião, tá? O ministério de Jesus foi exercido em oração, mais um destaque: oração. Jesus só falou o que Deus mandou. Isso fica claro em João 14:10, que diz: Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Ele falou só palavras de graças e tal. Jesus conhecia plenamente a palavra de Deus. Nunca lestes? Uma pergunta que Jesus fez por 12 vezes ao longo dos 4 evangelhos, 11 ou 12 vezes ao longo dos 4 evangelhos. E é uma pergunta retórica, né? Vocês leram, mas vocês não entenderam. E ele fez essa pergunta, nunca lestes, justamente para quem não somente lia, mas decorava as escrituras, que eram os escribas e fariseus, tá? Os escribas eram um grupo à parte dos fariseus, não eram diferentes, tá? Interessante, né? Porque muitas vezes a gente lê, mas não consegue interpretar, não consegue dar respostas às pessoas que se comunicam conosco, que pedem uma resposta prática, e às vezes a nossa teologia fica somente uma teologia meramente acadêmica, e pregações superficiais ou pregações profundas demais, mas com vocabulário extremamente rebuscado que não comunica a ninguém ou a quase ninguém. Vou até o número 10. Jesus estudou em casa, sim. Jesus não cursou o que era esperado para a sua época, estudando na sinagoga, mas Jesus estudou em casa. Jesus pregava de diversos métodos, já abordei isso, mas aqui no livro e no curso eu destrincho melhor isso. E em 10º lugar, Jesus não respondeu tudo o que lhe perguntaram. E tem mais 7 questões aqui no meu livro, você pode adquirir, o link também está aí no meu perfil no Instagram. Jesus não respondeu tudo o que lhe perguntaram. Às vezes a gente também não precisa responder tudo o que nos perguntam, tá? Às vezes as perguntas são para tentar nos derrubar, enfim, às vezes Jesus respondeu pergunta com outra pergunta, às vezes ele silenciou, às vezes ele respondeu objetivamente, e outras vezes ele contou uma parábola, enfim, tá? E outras vezes ele respondeu de modo duro também, e às vezes o silêncio também é a melhor resposta. Bem, um pouco sobre a pregação nos evangelhos e sobretudo no ministério de Jesus Cristo. Essa série eu quero ir aos poucos mostrando do que eu trato no meu livro, Pregando as Escrituras, e do que eu trato no meu curso também. Então se matricule, venha fazer esse curso conosco de pregação eficaz, um curso preparado para quem já prega ou para quem está começando do zero, também vai conseguir acompanhar. Deus abençoe vocês e até mais, querendo Deus.